Agosto de 2025, Léo da Foco, aqui no Instagram da Editora Foco para receber Glícia Barbosa de Matos Brasil. Que é isso? Glícia Barroso Glícia Barbosa de Matos Brasil. Que é isso, Léo? Tem uma engasgada feíssima, hein? Sabe por quê? Eu estava olhando para essa outra obra dela aqui e tentando ler essa, Escuta de Criança no Tribunal, que também é da Glícia e que vem hoje falar pra gente das atualizações da terceira edição da obra 2025 que você encontra no site da Editora Foco. Essa obra é seguramente uma das obras mais sensíveis e que tratam de um assunto super delicado. Deixa eu avisar. Oi, Lili, bom dia. Deixa eu só chamar a Glícia aqui. Olha só, vamos avisar para ela que já estamos ao vivo. Porque quem tem interesse, quem advoga na área de família, que tem ali menores envolvidos, precisa conhecer os ensinamentos da Glícia, o que ela traz nessa obra. E claro, quando a gente atualiza uma edição, as pessoas querem saber o que mudou, né? O que me motivaria a ter essa nova edição, sendo que eu já tenho a antiga. Olha só, a Glícia é psicóloga aposentada do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, bacharel em Direito, vice-presidente da Comissão Nacional de Infância e Juventude do IBDFAM, especialista em processo civil pela Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro e Recursos Humanos pela PUC do Rio, membro efetivo do Fórum de Direito de Família e Sucessões da Escola da Magistratura do Rio de Janeiro, tutora da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento da Magistratura, INFAM, membro do Instituto de Direito Brasileiro. Cadê a Glícia? Peraí. Olha só. Membro do Instituto de Direito Brasileiro de Direito de Família e Sucessões, coordenadora dos cursos de extensão e aprimoramento, alienação parental e do Depoimento Especial de Criança e Adolescente da PUC do Rio de Janeiro, professora de Psicologia aplicada ao Direito em curso de aperfeiçoamento em escolas superiores do Ministério Público de diversos estados do país, professora em curso de pós-graduação da PUC do Rio, Emerge, FEMPERJ e IBDFAM, e entrevistadora forense capacitada pelo Conselho Nacional de Justiça, além de ser administradora das Coisas Simples e maratonista. Ela acabou de entrar. Deixa eu convidar a Glícia aqui. Essa nova parte dessa obra maravilhosa, Psicologia Jurídica, terceira edição. Glícia Brasil, minha querida amiga, bom dia. Bom dia, Léo. Tudo Bom bem? dia, pessoal. Tudo maravilhoso. Que alegria te ver aqui, te receber aqui. Sempre que a gente se encontra é festa, a gente transforma um momento delicado como esse, aproveitando o seu profissionalismo, o seu conhecimento, para trazer luz, para trazer esperança, para trazer força para aqueles que estão em situação de necessitar passar por uma situação em que a criança está tá falando da psicologia jurídica, em que as pessoas precisam de fato de um acompanhamento que você tem muito a contar para a gente, que é justamente esses acontecimentos do direito privado na justiça, né, Glícia? Sim. Então, Léo, eu trabalhei durante 26 anos como psicóloga perita do Tribunal do Estado do Rio, né? Sou do primeiro concurso do tribunal, que foi em 98. E ali eu construí um trabalho ao longo desses 25, 26 anos, junto com juízes de família na comarca da capital, que é uma comarca muito volumosa, de um trabalho de muita troca, de muita conversa entre o psicólogo e o juiz e o promotor. Eu acho que isso é um marco diferencial no meu trabalho, no meu jeito de entender o direito. Eu também fiz direito, eu também me especializei em processo civil. Então, a minha visão a respeito dos problemas que chegam até a justiça são: nós precisamos de dialogar, a equipe precisa dialogar com o juiz e promotor, porque as situações que se apresentam são muito difíceis. As famílias estão em intenso sofrimento e sofrendo grandes injustiças. Então, nós precisamos de ter uma intervenção precoce, rápida, que seja efetiva e que, de fato, possa fazer diferença na vida da família. Esse livro aí, gente, que o Léo está mostrando, é esse meu queridinho aqui. Foi o primeiro livro que eu lancei em parceria com a Editora Foco, que é essa minha editora do coração, que acreditou no trabalho. Ele é um purpurri de vários temas. Nós temos aqui temas de alienação parental, paternidade socioafetiva, multiparentalidade, convívio virtual, reconstrução de vínculos afetivos pelo Poder Judiciário, escuta de criança no tribunal, que idade que a criança quer ouvida, qual é o peso da palavra da criança no tribunal. E eu trouxe agora, nessa última edição, sim, nós temos esse que fala sobre as técnicas.
as técnicas, perguntas abertas, perguntas fechadas, depoimento especial, audiências tradicionais, perícias. Eu falo sobre todas as 4 formas de ouvir criança dentro do tribunal, né? Porque as pessoas acham que ainda existe aquela forma que o juiz chama a criança e bate um papo. Não, gente, isso está em desuso, isso tem muito risco, isso traz insegurança jurídica. Hoje os tribunais estão com um aparato de equipe técnica formada por serviço social e psicólogos, e aí nós auxiliamos o juiz a ouvir as crianças e os adolescentes nas situações difíceis, envolvendo violência, envolvendo os pais em conflito, quando há muita litigiosidade dentro da casa. Então, nós temos as formas corretas, e esse livro aqui ajuda a pensar, né, sobre essas formas. Eu trago um pouco da minha experiência pessoal também. Enfim, esse tema é um tema, quando fala em escuta de criança no tribunal, ainda tem muito mito, né, Léo? Ainda tem muita gente que pensa que a criança com 12 anos decide, pensa que a criança vai ao tribunal e ela fala não quero ir, e se ela disser que não quer ir, o juiz não pode obrigar a Sim. conviver, né? E nós temos que ver que não é isso, gente. Não é assim que a gente tem que pensar a criança. Ó, estão pedindo de cupom de desconto aqui, hein? Vai lá. A gente pede. Glícia 20. Glícia é Boa, uma Glícia. letra. Glícia 20, vai lá no site da Foco, compra os dois, frete grátis acima de R$ 190. Então tenho Show, certeza que vocês vão adorar. show de bola. E o que que tem de novidade? Ó, Léo, a gente fez essa live aqui e eu queria compartilhar com você esse capítulo que eu demorei 2 anos para escrever. Porque Tá. a cada vez que eu escrevia um pouco sobre ele, eu lembrava de um detalhe, de outra coisa que precisava ser acrescentada. E eu fui construindo e ele nasceu. É um capítulo com mais de 20 páginas que fala sobre a recusa da criança. Oi, Cristine, maravilhosa! Te amo, querida, advogada, familiarista maravilhosa. Ó, tudo sobre recusa. E aí eu te pergunto, Léo, você tem lá um caso de família, uma situação complexa, o casal está brigando, intenso litígio, e o juiz decide que o adolescente de 12 anos vai passar o final de semana na casa do pai. E ele fala, não vou. E a mãe fala, eu não vou obrigar. Ou, mesmo que a mãe diga, não diga isso, que não irá obrigar, o adolescente se nega compulsoriamente, de forma resistente, não vou. Eu não vou. E o que fazer? O que fazer diante dessa recusa? E aí eu trago aqui uma análise para nós podermos pensar o que fazer a partir da natureza dessa recusa. Uma recusa que seja legítima tem uma determinada forma de conduzir essa situação. E uma recusa que seja ilegítima, nós temos uma outra forma de conduzir. Rafael, ó, meu aluno querido. A recusa legítima, galera, é aquela recusa em que de fato aconteceu algo muito grave na vida da criança, na convivência com aquela pessoa que está pleiteando o convívio e que justifica a criança se recusar e que o juiz tem que rever a decisão dele de obrigar a conviver. Tá? Então, são hipóteses que casuisticamente a gente vai analisar, e são situações onde, por exemplo, a criança viveu violência na casa daquela pessoa, ou aconteceu algum fato durante o final de semana que a criança ficou extremamente magoada, chateada, se sentiu humilhada, e daí não quer ir no outro final de semana. Isso são questões em que a gente tem que avaliar no caso concreto o que é legítimo, o que é grave o suficiente para que o convívio seja suspenso ou para que o convívio passe a ser monitorado, por exemplo. Isso é uma hipótese. Eu trago aqui nesse livro essas hipóteses e essa explicação. Outras possibilidades. Hipóteses em que a recusa ela é ilegítima. E isso é o que eu vejo, Léo, assim, os casos mais difíceis de conduzir são essas hipóteses. São aqueles casos em que a criança se nega a ir, ela fala que não vai de jeito nenhum, e aquilo se protrai no tempo, muitas vezes acaba gerando um afastamento da criança em face daquela pessoa que está pleiteando o convívio, onde a criança fala, não vou, não tem jeito, não irei, e aí o judiciário se vê impotente diante dessas negativas, diante dessa atitude da criança. E aí a importância do trabalho da equipe, a importância do diálogo entre psicólogo, juiz e promotor. Vamos avaliar, vamos analisar o que é ilegítimo. Eu trago aqui algumas hipóteses. Alienação parental, por exemplo. Alienação parental, a criança passa a se recusar ao convívio por uma causa que é ilegítima. Ela tem uma percepção distorcida a respeito daquela pessoa, ela fala que não quer ir
a partir de algo que está incutido na cabecinha dela, mas que não é real. É algo irreal. Foi uma história plantada, foi uma imagem distorcida. Nesses casos, o juiz tem que obrigar? Tem que obrigar. Mas como que obriga? Como que faz se a criança já está tão grande, já ela diz não vou? Aí a força, sugestão que eu dou no artigo a partir da minha vivência. Só consegue fazer cumprir uma decisão de obrigar a criança a conviver quando ela se recusa veementemente, sem uma justificativa legítima, se a força da decisão judicial recair sobre quem cuida dela. O que eu quero dizer com isso? Você não vai pegar a criança à força. O oficial de justiça não pode tocar na criança e ninguém pode tocar na criança, por óbvio. Sim. Mas a decisão pode sim ser firme em relação a quem cuida, impondo. Aí eu chamo de decisão combo. É uma decisão que junta uma série de situações. Multa, advertência, inversão da obrigação de fazer. O que é isso? A pessoa que é, vamos imaginar, o pai que convive no final de semana e que vai buscar o filho na casa da mãe, de 15 em 15 dias. E na casa da mãe, o filho desce na calçada e fala que não vai de jeito nenhum. Então, ao invés do pai ir buscar, o juiz muda a obrigação. A mãe leva. O que muda isso, Glícia? Afinal de contas, a criança não vai de jeito nenhum, ela já falou que não vai, muda. Muda porque quando a mãe passa a ter a obrigação de levar, na cabeça da criança, muda o chip. Aquela pessoa que dizia que era para eu não ir, agora tem que me levar, ela está me levando, alguma coisa aconteceu. Então é sinal de que eu tenho que ir mesmo. Então tem uma questão simbólica importante nessa inversão da obrigação de fazer. E eu proponho também outras medidas, como, por exemplo, a orientação do casal, a escola de pais e até, em última possibilidade, sim, uma inversão de guarda. Eu sei Uau. que é muito polêmico falar de inversão de guarda. Todas as vezes que a gente fala disso, a gente mexe com as estruturas da nossa sociedade, né? De uma sociedade onde tem resquícios de patriarcado, onde a mulher está no lugar de cuidadora principal. Mas nós temos que pensar hoje a família, Léo, e eu aprendi isso na prática, de uma forma muito ampla. Cada família se constitui de um jeito. Família com dois pais, família com duas mães, famílias com um pai e duas mães, família com dois pais e uma mãe, e família mãe solo, família pai solo, as monoparentais paternas, as monoparentais maternas. E sim, a guarda não é troféu. O filho não é troféu. Quando o juiz decide por guarda, a guarda é um instituto assistencial. Aquela pessoa que cuida tem que cuidar bem. Então, quando se fala em inverter a guarda, significa que aquele que está fazendo algo de errado com aquela criança, aquele que está tratando mal, aquele que está fazendo violência psicológica, porque no caso, por exemplo, de uma alienação parental, é violência psicológica, ele não tem condições de criar aquela criança, de cuidar. E por isso se faz a inversão. Porque quem tem que ser cuidado, quem merece respeito, dignidade, direito a ser livre para amar e ser amado, é o filho, é a filha, é a criança. Por isso é que eu falo sim em inversão de guarda e muitas vezes sofri alguns ataques nesse sentido, porque quando você fala em inverter guarda, você mexe com essa crença, né? Mas no caso concreto, enquanto psicóloga perita, em muitos casos a gente precisa pensar nessa possibilidade. E os juízes, o que eu tenho visto, e felizmente eu acho que isso é uma evolução histórica e cultural, os juízes têm adotado essa decisão. Eu acompanho Olha só. informativo, jurisprudência, e eu tenho visto que, de fato, os juízes eles estão começando a inverter a guarda sob a ótica da criança, não para punir o adulto, mas para cuidar da criança. Sim, Essa sim. é, essa é a ótica, né? Ele é o protagonista nesse caso, né? Claro, sem dúvida. É. Ô, Glícia, e é um ponto muito difícil de ser abordado, mas esse comportamento que alija a criança desse cuidado é um comportamento de vingança, é um comportamento de revanchismo, é um comportamento de egoísmo. Como é que você, com seus anos de experiência, para que pais que eventualmente estejam nessa situação ouçam e caia como um colírio amargo, né, na consciência? Na maior parte das vezes, que tipo de situação? Olha, se eu for responder a você como psicóloga clínica, eu vou dizer para você que tem vários motivos para uma pessoa fazer isso com o filho. Tem pais que são extremamente apegados ao filho, de uma forma patológica. A gente pode falar aí, então, de uma primeira causa que seria um apego patológico. Tá.
E o que é o apego patológico? É uma relação simbiótica entre a criança e o pai, ou a criança e a mãe, de maneira que quando a criança se afasta, aquele pai se desestrutura e a criança se desestrutura. Nossa. Muitas crianças sentem até crise de ansiedade, sentem palpitação, garganta seca, sinais de transtorno de pânico quando são afastadas do adulto. Então a gente pode pensar aí numa família que precisa de terapia. O juiz indica para essa família uma terapia. A equipe técnica do tribunal acompanha essa família durante 5, 6 meses que está em terapia e no final volta a fazer uma reavaliação. A ideia é ao estimular a autonomia da criança para que ela se afaste daquele cuidador que está extremamente ansioso e apegado a ela Ansioso. de forma simbiótica, para que o convívio com o outro lado se dê. Então, existe isso. Existe isso que não tem má fé. Isso é uma patologia, isso é, inclusive, categorizado como um transtorno de ansiedade grave, tá? Então, tem tratamento, o judiciário pode ajudar, obrigando a se tratar e revisando fiscalizando esse tratamento e, ao final, fazendo uma nova avaliação para ver se pode conviver, sem essa criança sofrer tanto. Existe uma outra coisa também que a gente pode pensar, que é a questão da própria criança não querer se afastar do adulto. A criança sente saudade, Léo, principalmente crianças pequenas. Existe uma autora que eu gosto muito, que é uma psicanalista, Melanie Klein, que ela é freudiana, né? A Melanie Klein estudou crianças muito pequenas, desde a fase de gestação e na primeira infância, do 0 ao 6. E a Melanie Klein, que é uma autora do nosso século, ela fala que a criança sente saudade da casa dela. Saudade do travesseirinho, saudade da cama, saudade dos objetos pessoais. E que quando ela é afastada disso, que é o mundo dela, a saudade dói. Então a criança ela tem vontade de ficar perto de onde ela já está, porque aquilo ali tudo é conhecido dela. Então muitas vezes esse convívio é difícil para ela, a criança sofre, a criança não quer se afastar. E aí qual é a medida? A mesma medida, tratamento, terapia, o juiz obriga quem cuida dela a se tratar, o juiz obriga a criança a se tratar, e ao final se faz uma nova avaliação, ao final de um período de tempo, para ver se a criança, afinal de contas, evoluiu nessa terapia de modo a ir ao encontro do outro. Porque não é normal, não é natural e não é saudável ficar colado. A criança não Colado. pode ficar colada, ela tem que ir para o mundo, ir para a vida, tá? Tem que entender que não é parte daquele, né? Exato. E ela não nasceu para tapar buraco de ninguém. E aí eu vou entrar nas hipóteses que mais aparecem no tribunal. Aquelas hipóteses onde as pessoas se separam e elas se sentem com necessidade de fazer alianças, com necessidade de que esteja o filho próximo dela, porque o filho próximo dela traz mais segurança, traz mais poder, traz inclusive poder de barganha numa eventual situação patrimonial, numa eventual Sim. disputa de bens. E aí vem o lado patológico da coisa, vem o lado do divórcio quando ele vira destrutivo. Aí sim, o filho vira um mero objeto. Aquele pai ou mãe vai usar aquela criança conforme ele quiser para destruir a vida do outro, fazendo falsas notícias de abuso sexual, para destruir a vida do outro, ligando para o patrão ou ligando para o chefe, mandando e-mail dizendo que apanhou de noite e aí junta a foto do olho roxo. Eu Nossa. já tenho situações de mulheres que fizeram aplicação de botox, com a cara toda arrebentada, se autofotografaram e passaram a foto para o chefe do ex-marido. Olha o que ele fez comigo esta noite. O cara foi demitido. Ele não foi punido na justiça ainda, o processo está correndo, mas já de Mas a vida cara, dele já a acabou ali. vida dele pessoal, a reputação dele social, a honra dele, né, social, já acabou. A reputação é a honra perante terceiros, né? Perante terceiros, exatamente. Então, nesses casos, isso aparece muito no tribunal. O que mais aparece no tribunal são essas hipóteses de vingança, de uso do filho para se vingar. Porque o filho, quando a pessoa está com raiva, Léo, ela não está percebendo o mal que está fazendo para o filho, muitas vezes. Ela não está nem enxergando o filho. É aquele pai ou mãe que carrega a criança para delegacia, para IML, para conselho tutelar, fala tudo que tem que falar na frente do filho, mas não percebe que o filho é uma criança, gente. Nossa senhora, coitado. Tá perdido no meio da raiva. As pessoas estão muitas vezes assim espumando de raiva. Ó, a Juliana Parente é psiquiatra, trabalha em UPA e atende diariamente, cotidianamente em São Paulo, né, Juliana? Situações assim, de famílias que vão até o posto de saúde
desse jeito, sangrando, sangrando de raiva, e querem atestados. Atestados querem que o médico da UPA ateste que o filho não pode pernoitar. Nós discutimos isso ontem à noite na aula, né, Juliana? E o médico não pode fazer isso. O médico que trabalha bem, ele não pode atestar que a criança não pode pernoitar, porque isso não tem nada a ver com a profissão dele. Ele pode diagnosticar como a criança se apresenta. Agora, dizer a causa dessa ansiedade que a criança está, jamais. Mas as pessoas fazem isso, carregam o filho para conselho tutelar, para a delegacia, para a UPA e buscam profissionais que atestem que a criança não pode ir. Usam o filho para conseguir o que elas querem. Infelizmente. Nossa, que tristeza. Que tristeza. Ô, Exato. Glícia, e o livro ainda não foi oficialmente lançado no Rio de Janeiro. Temos aí uma grande expectativa de Léo, fazê-lo. as pessoas toda hora pedem muito livro, querem o livro. Perguntam assim, tem novidade? Gente, tem. A cada edição eu anexo 2, 3 artigos novos. Nessa edição, que é a terceira, eu anexei um artigo novo, mas um artigo com mais de 20 laudas, muito bem fundamentado, muito bem estruturado, que eu procurei ali contemplar a recusa e o manejo dessa recusa sob vários pontos de vista. Então, é uma coisa que se encorpa. Ele nasceu mais fininho, ele agora está ficando mais cheinho, né, Léo? Cada Está dia ficando mais, cada dia melhor. cada dia melhor. E aí a tendência é Eu essa, é a gente posso continuar. afirmar, enquanto seu editor, é que o livro cresce em qualidade. Ele não vai sendo preenchido com vontades e vaidades. A Glícia se Não, empenha e debate com a Roberta muito sobre o que vem e o que não vem. Então, é um livro sim. técnico forjado pela experiência da Glícia. Só E o que que podemos eu. agradecer. Obrigada, Léo. E o que que eu procuro fazer? Eu tenho um Instagram profissional e eu tenho grupos de trabalho de WhatsApp e surgem dúvidas. Eu tenho um caderninho de dúvidas. Eu vou anotando todas as dúvidas e todas as questões, né? Tudo que perguntam lá, eu faço isso. Tudo que é dúvida vira artigo, gente. Tudo que aparece de questão que as pessoas não sabem explicar, vira artigo. Então é assim que eu trabalho. Eu escrevo daquilo que a gente não tem resposta, visando com base, claro, na minha experiência, baseada em evidências durante 26 anos, e ainda continuo atuando como assistente técnica, e muito estudo acadêmico. Tudo tem referencial teórico, tudo tem embasamento, não é nada o que eu acho. Eu me posiciono sim, mas tudo também tem fundamentação. Ó, Ó, o o Eudes está Eudes está aí perguntando. perguntando como é que. Desculpa, Glícia. Perguntando como é que faz para adquirir no site da Foco. Usando o cupom Glícia20, você vai ter 20% de desconto. E se ficar acima de 190 suas compras, você tem frete grátis. Lembrando que a Glícia também dispõe desta outra obra magnífica, que é a Escuta de Crianças no Tribunal, que também está lá no site da Foco. Pode usar o cupom dela para os dois livros. Seguramente será uma compra muito, muito, muito festejada. Sim, sabe quem estava com a gente aqui, Léo? O Fernando Taralo, que é psicanalista em Campinas. E o que eu acho mais bacana desse livro é que ele é lido por uma galera multidisciplinar. Ele é útil para professores, para médicos, psiquiatras, pediatras, neurologistas, principalmente quem trabalha com criança fazendo exames, né? Ele é útil para assistentes sociais, para psicólogos, advogados e advogadas, magistrados, promotores de justiça. E esse livro, gente, já foi citado no STJ, várias passagens dele. A ministra Nancy Andrighi recebia um cartão da ministra, né? Ela é leitora do livro e ela já aguarda ansiosa as próximas edições. Olha que luxo, né? Que Poder falar luxo, que honra. da minha amiga ministra Nancy. E cita os livros. Então, assim, é um livro que eu procurei trazer uma linguagem muito simples. Ó, o Fernando está aí dizendo. Eu trago uma linguagem simples, de modo que quem é pai, mãe, quem está vivendo uma situação de conflito, vai ler e vai ser muito útil. Porque eu dou dicas, eu dou encaminhamentos e eu trago também casos concretos para que a pessoa possa ler e muitas vezes se identificar num caso. E naqueles casos eu dou a solução do caso, o encaminhamento que eu dei, né? E aí eu acho que ele ajuda a você entender que o que você vive não é só seu. Muitos conflitos são muito parecidos, Léo.
Muitos conflitos são muito parecidos. E eu recebo muito feedback das pessoas que dizem assim para mim: claro, envio para a Alemanha também. Ó, Dr. Braga. Muitos conflitos as pessoas leem e falam assim, quando eu faço vídeos de Instagram, eu comento sobre livros, as pessoas me dizem assim, no direct, Glícia, parece que você estava falando do meu caso. E eu recebo 5 desses. Ou seja, eu não conversei com ninguém, eu não sei de caso nenhum, mas o que eu falei serviu para alguns casos, porque são coisas comuns de acontecerem, são fenômenos comportamentais comuns. E eu trago essa bagagem de 25 anos de prática, ouvindo crianças e adolescentes cotidianamente. Isso eu acho que é um grande diferencial no trabalho, sabe, Léo? Eu não saberia escrever sobre algo só teórico. Eu não saberia falar com propriedade de algo que eu li, peguei lá os artigos científicos e compilei e formei as minhas ideias. Eu sou uma pessoa muito prática e assim, eu quero resolver, eu quero intervir, eu quero ajudar, eu quero poder fazer a diferença. Então, esse tempo de tribunal, esse tempo que eu atendi, que eu fiquei lá naquela salinha, saindo todo dia até tarde, tudo isso me ajudou muito. Tudo isso me ajudou para que eu pudesse ter uma visão e eu passei a pensar o que que funciona e o que que não funciona. E eu coloquei aqui o melhor dos mundos. O que que funciona? Eu acho que isso funciona por isso, por isso, por isso. Isso não funciona por isso, por isso, por isso. Exemplo: a criança pequena pode ter duas casas? É possível a guarda compartilhada de uma criança pequena, onde você possa fazer uma distribuição de tempo equânime, metade, metade? Vamos imaginar uma criança de 4 anos. Eu tenho um artigo que eu falo sobre isso. Outra hipótese: convívio virtual. Qual é o tempo do convívio virtual? Hoje, todo mundo mora longe, as pessoas trabalham fora, as crianças, enfim, têm dificuldade de conviver presencialmente por N razões, mas o juiz pode, como medida caminho do meio, a fim de ter um convívio, ainda que longe de ser o ideal, fixar um convívio virtual com alguém. Quanto tempo de convívio? Quantas vezes por semana? Em que ambiente se dará esse convívio? Quais são as regras para que o convívio seja efetivo, funcione? Tem que ter sinal de internet, tem que ter certeza que a pessoa está sozinha, tem que ser em horários fixos ou tem que ser em horários diferentes. Ah, tem o fuso horário, o pai mora na Alemanha, diferença de 5 horas daqui. Como é que faz? Mas a criança estuda. Como é que a gente faz para fazer esse arranjo? Eu tenho aqui um artigo só sobre isso. Convívio virtual. E eu fiz esse artigo na pandemia, pensando nas várias questões, milhares de questões que se apareceram na pandemia. E eu analisei sob a ótica do desenvolvimento cognitivo, segundo Piaget, criei lá as hipóteses e fui desenvolvendo, com base também na experiência, obviamente, sugestões de minutagem. Tal idade, X minutos. 9 anos de idade, X minutos. Claro que avaliando o caso concreto. Mas é um norte, é um parâmetro para se pensar o convívio virtual a partir das questões cognitivas, a partir do tempo que a criança consegue prestar atenção, a partir do tempo que a criança está realmente interessada na tela. E a gente precisa adequar esse convívio para que seja bom para a criança, certo? Então, são questões assim de inquietude. Eu sou uma pessoa extremamente inquieta. E tudo aquilo que me inquieta, eu vou lá e escrevo. Muito bom. Lícia, foi um prazer te receber de novo aqui. A gente, como eu já disse, tem muita honra de ser a editora dos teus livros, queremos te acompanhar e te apoiar em todos os seus projetos. E um detalhe final, sobre o livro na Alemanha, todos os livros estão disponíveis na Amazon. Então, não sei se ajuda também, né, a compra de e-book, que aí é imediato. Então, fica a Ah, dica. Léo, vamos falar sobre isso, porque eu acabo não falando. Os livros têm e-book, né, Tem gente? e-book, estão na Amazon, estão E é um preço bem toda mais acessível, né, bem inclusive. acessível. Toda faculdade que assina a Pearson, que é aquela biblioteca virtual inglesa, conta com os livros também disponibilizados. Então, é, a gente faz de tudo para viabilizar o acesso ao conteúdo, viu, Glice? Então, na Outro Alemanha, dia, se for mais Léo, fácil, fica a sim, dica da Amazon aí. show de bola. Outro dia, meu marido estava aqui em casa acessando o computador e ele entrou no site do Mercado Livre e viu meu livro. Aí ele veio apavorado. Aí ele, seu livro está no Mercado Livre. Eu falei, sim, você não me falou nada sobre isso. Eu falei, meu filho, o livro está no mundo. Google Play, O livro né, já onde está. quiser tem. Se Deus quiser, já já vai ficar gravado assim. Se Deus quiser, já já a conversão dele para audiobook. Então, Uau!
Aí vai ser Atenção, demais. atenção. A Aí gente vai quer ser demais. modular a voz da Glícia. Esse é um projeto que veio de ontem do Encontro Nacional de Livreiros. A gente quer Uau, modular a Léo. voz da Glícia para que ela narre virtualmente as obras dela. Então, Cara, que luxo, que luxo. E eu quero mandar um beijo especial pro meu amigo Rafael Comon, porque ó, a nossa parceria nasceu desse padrinho chamado Rafael Comon. maravilha. Quando eu escrevi o livro, eu estava conversando com o Rafael e eu falei, Rafa, tô com o livro prontinho, cara. Mas eu tô sem coragem de botar ele pra. Porque eu tenho medo. Aí ele, medo de quê? Eu falei, eu tenho medo de falar besteira e todo mundo achar que não é bom. Aí ele, Glícia, eu vou te botar em contato com a pessoa que vai amar o que você tem para dizer. Que é a Roberta Densa, que é a editora, né? Junto com você, Sim. da Foco. E eu li, enfim, quando ele me apresentou a Roberta, eu mandei o livro e a Roberta, depois de 2 dias, me disse assim: não consigo parar de ler seu livro. Olha, Léo, Sensacional, fico até arrepiado. pô, Eu lembro da nossa sensacional. primeira live, que eu não sabia se eu ouvia ou se eu chorava. Eu falei, cara, que livro Muito é bom, esse? né? Que coisa Muito bom. forte, necessária. Isso é Glícia, importante, a gente obrigado. não parar de sonhar. E eu quero só agradecer o apoio da Foco, tá? Muito Nossa, nós obrigada. somos seus fãs. Fiquem todos com Deus, com saúde. Até o nosso próximo encontro. Tá aqui, Glícia 20, garante seu lá no site da Foco ou na Amazon e-book. Também tem Google Play, para quem não tem o Kindle. Um abraço. Beijo, Obrigado, gente. Glícia. Obrigada, Beijo. Léo. Abraço para Roberta e Márcio. Beijo, meu Pode querido. deixar. Tchau.